teu livro ler, meus olhos vêm abrir, pois quero ver da mera letra além a ti, Senhor. Eu venho a ti, Jesus, meu Redentor. À beira-mar, Jesus, partiste o pão, satisfazendo ali a multidão. Davi do pão és tu, vem, pois assim satisfazer, Senhor, a mim. Na presença de Deus derramar, mas só podes fluir o que estás a pedir quando tudo deixares no altar. Só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Maravilhas de amor te fará atendendo a oração que aceitar. Sim. Melhorando aqui a posição. Deus abençoe, sejam bem-vindos todos. Que Deus nos dê uma boa escola hoje, não é? Estamos aqui para hoje começarmos ou darmos continuação ao nosso estudo. Nosso estudo do Sermão do Monte. E nós vamos iniciar, como sempre, com aquele louvor, que é o louvor da abertura da escola, o 545 do nosso cantor cristão. Amém, queridos? Vamos já estar louvando o Senhor com este cântico e depois já estaremos dando sequência à nossa aula. Deus abençoe. Hoje é o dia comemorado, o Dia das Crianças. Deus abençoe as crianças das nossas igrejas, né? E não vamos nos esquecer daquele conselho de Salomão, Provérbios 22:6, instrui o menino no caminho que ele deve de andar. Essa é a maior dádiva que os pais podem dar aos seus filhos, é ensiná-los a temer a Deus, a conhecer a Deus, não é? Porque nós temos um exemplo tremendo no livro de Juízes 2:10, né? Que é aquela geração que viu o povo sair do Egito e que viu toda aquela
glória de Deus, né, foi recolhida e nasceu uma nova geração que não conhecia o Senhor nem os seus feitos. Por que isso? Porque os pais não tiveram o cuidado de transmitir a eles como a ordem do Senhor, né? Porque você hoje tem um filho, mas amanhã ele cresce no mundo cheio de sugestões negativas, não é? E hoje uma criança de 5, 6 anos pega o celular e já tem um acesso ao mundo. Se ele não plantarmos nele a semente bendita da palavra de Deus, não fazê-los conhecer o Senhor, e nós só podemos conhecer o Senhor que nós conhecemos, não é verdade? Porque como é que eu vou ensinar aos meus filhos quem é o Senhor se eu mesmo não tenho experiência com Ele? Precisamos, né? Mas Deus abençoe nossas crianças, nossas igrejas, e que seja um dia feliz para eles, e nós agradecendo a Deus. Amém? Nós vamos fazer a oração de abertura dessa escola, e depois já estaremos no louvor. Amém? Pai Celeste, nós te agradecemos, ó Senhor, pela noite de paz que nos concedeste. Aqui estamos para fazer este trabalho que nos recomendaste a continuar fazendo, ó Pai, levando através das lives, através da internet a tua palavra, e tu mesmo disseste que eu não sabia onde tu tens penetrado com esses trabalhos que são feitos através da internet, Pai. Abençoa que possamos todos nós, todos servos e servas, nas tuas mãos nos prepararmos para, como o estudo de hoje, sermos o sal da terra e a luz do mundo, Pai. Abençoa essa escola, este pequeno servo, me capacita, os teus filhos que vão assistir também capacita para receber a tua boa palavra. Eu oro assim com ação de graças, em nome de Jesus e para a glória do Senhor Jesus. Amém, amados? Nós já vamos então entoar o louvor. É um louvor, este aqui que fala, né? Vamos, jovens alunos, escola, a palavra de Deus estudar, boas novas ouvirmos de Cristo, em favores reais alcançar. Oh, vem, 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 sim, vem na escola comigo, ouvir boas novas do céu. Boas coisas aprendemos na bendita palavra de Deus. Hoje, ex-alunos escola, nós queremos louvar ao Senhor, seus conselhos ouvir com respeito, que se ensinam com amor. Boas coisas ali aprendemos da bendita palavra de Deus. Ó Jesus, ser presente, poder, e que sempre estudo aqui feito, muito fruto possamos colher. Oh, vem, 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 vem na escola comigo, ouvir boas novas do céu, as coisas ali aprendemos da bendita palavra de Deus. Amém, amados? Então está em nossa escola, já estou cumprimentando o pastor Wesley. É isso aí, fica aí comigo, Wesley, meu companheiro, que edita as nossas escolas, não é? Então, é bom acompanhar mesmo desde agora, né? Louvado seja o nome do Senhor. E nós já vamos estar lendo e meditando na nossa aula de hoje,
que a nossa aula de hoje tem um assunto empolgante e interessante, né? Porque toda a Bíblia ela é instrutiva para nós, mas o Sermão do Monte, ele tem um ensinamento assim próprio para nos moldar a sermos bons representantes do reino de Deus, não é? Porque você está aí, eu estou aqui, para mostrarmos a este mundo que existe um Deus no céu, mas que está aqui na terra, não é? Sua onipresença enche todo o espaço onde houver um habitante, ele está ali. Agora, a sua presença participativa depende de abrirmos os corações para ele entrar, não é verdade? Então precisamos de estar muito atentos a isso. Louvado seja o nome do Senhor. Bem, e eu já quero iniciar a nossa aula, não é? Fazendo essa pequena introdução. Hoje, 12 de outubro de 25, é a nossa aula. Vamos lá. Ao terminarmos as bem-aventuranças contidas nos primeiros 12 versículos, o Senhor Jesus prossegue seus ensinamentos sobre as leis do reino em Mateus 5, 13 a 16. Amém? Então, vamos fazer esta leitura só para nós podermos entender. Vós sois o sal da terra, não é? E se o sal for insípido, com que se há de salgar? Mas deixa eu pegar a minha Bíblia, que eu sempre estou com ela, mas agora eu quero ler esse versículo com vocês. Então está aqui, Mateus 5, eu disse Mateus 5, não é? 13 a 16. Vamos ler esses versos todos, porque são o que nós vamos nos embaçar. Aqui o título desses textos está em Mateus 5, 13 a 16. Os discípulos são o sal da terra e a luz do mundo. Que responsabilidade, hein? Olha o que Jesus, vós sois o sal da terra. Se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Agora imagine se a cozinheira, a esposa, a filha, quem estiver na cozinha, faz todo o tempero para o alimento, coloca o sal, mas o sal perdeu o sabor. O que vai acontecer? Não vai acontecer nada, porque nenhum tempero dá sabor como o sal, não é? Continua o Senhor. Pode esconder uma cidade edificada sobre um monte? Não, peraí. Vós sois a luz. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se pode acender a candeia e se colocar debaixo do alqueire, mas no velador e dá luz a todos que estão na casa. O 16 ele fecha. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifique o vosso Pai que está nos céus. Esse é o texto, né? Os seguidores de Jesus devem ser o sal da terra e a luz do mundo, não é? Imagine se você estiver num ambiente à noite com boa iluminação e apagar a luz, fica tudo no escuro, né? Mas quando acende a luz, aí fica aquele lugar agradável, aquele lugar gostoso de estar, estamos vendo um ou outro, enfim, tudo se torna claro, né? Então está ali, né? Então nós temos que influenciar a sociedade com valores do reino de Deus, preservando o bem e iluminando o caminho para outros conhecerem a Deus. Há pessoas que pregam muito bem, conhecem todos os idiomas, não é capaz de falar no grego, no hebraico e citar com facilidade, isso é uma beleza, não é? Mas, queridos, o que vai ajudar as pessoas, o seu testemunho. Não adianta você conhecer a Bíblia, mas não praticá-la. A Bíblia diz assim, serão justificados não os que ouvem a lei, mas os que praticam a lei. Então você tem que pegar a Bíblia e ver com ela como um instrutivo. Olha o que diz o texto áureo de toda a Bíblia. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Jacqueline Souza,
Bom dia, querida, seja bem-vinda. Amém, amém. Está aí o Fábio Marques, nosso pastor da igreja em Mogi Guaçu. Meus parabéns, meu irmão, e o nosso consolo pela perda da filha da Madalena, não é? Mas é isso mesmo, né? Estejamos preparados. Mas então, queridos, que missão gloriosa nós temos, não é? O mundo vive num sistema satânico onde Satanás procura afastar a criatura do Criador. Mas Jesus está aí. Por isso que ele disse, o ladrão não vem senão roubar, matar e destruir. Eu vim para que vocês tenham vida, e vida com abundância. O Senhor quer que eu e você tenhamos vida com abundância. Seja feliz no lar, na família, na sociedade, mas vivendo uma vida que retrata o reino de Deus. Não é? Quando Jesus começou a pregar, está lá no capítulo 4 de Mateus, ele começou a pregar, ele dizia, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Por que o reino dos céus? Porque o mundo jaz no maligno, né? Está lá em 1 João 5,19, sabemos que somos de Deus, e o mundo inteiro jaz no maligno, jaz num sistema. Hoje os homens tropeçam na Bíblia, negam o Senhor e acham que estão fazendo tudo certo. Mas nós temos que chegar como sal, não é isso? Vamos lá, que nós temos muito a aprender sobre o sal, né? E louvado seja o nome do Senhor sobre isso. O sal dá sabor e preserva, enquanto a luz ilumina e guia, e ambas as funções devem ser realizadas não para autopromoção, mas para que as pessoas glorifiquem a Deus o Pai, não é? Que os homens vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Eu quero trazer um comentário aqui de autoria de Daniele Cadori, achei muito interessante os comentários que ela faz sobre esse tema que nós estamos, e eu quero trazer para você ver que maravilha. Eu começo. A afirmação de Jesus que os seus discípulos são o sal da terra não é um chamado para aquilo que os seus seguidores devem ser, e sim uma constatação daquilo que eles já são. Todos os que seguem a Jesus são o sal da terra. Olha só, da mesma forma que é impossível ser o sal da terra sem ser cristão. É impossível ser cristão sem ser o sal da terra. Quem se diz cristão, mas não atua como sal da terra, muito provavelmente não é um verdadeiro discípulo de Jesus. Não adianta você dizer que é, você tem que ser. E é uma vida transformada pelo poder de Deus. 2 Coríntios 5,17, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram, tudo se fez novo. Você agora está em contato com o Criador. Você agora voltou para o Senhor. Eu tinha 16 anos, não é? Quando vivia uma vida mundana, viciado em cachaça com Coca-Cola, mulheres, jogos, baile, festa. Era um menino de 16 anos, completamente longe na escuridão. Alguém me levou na igreja, e ali na igreja eu tive um encontro com Jesus. Me lembro que era um sábado, era uma vigília, no domingo de manhã, eu era uma nova criatura. Eu olhava para o mundo, eu olhava para as pessoas e dizia, meu Deus, como é que essa pessoa pode estar andando calmamente, sem ter se reconciliado com Deus através de Jesus? Aquilo me incomodou, mas de uma maneira tão tremenda, que eu experimentei o que é nascer de novo. Aleluia e glória a Deus. E agora estou nascendo da água e da palavra. Foi porque o que Jesus disse a Nicodemos. Se você não nascer de novo, você não vai ver o reino de Deus. Está lá em João 3,3. Depois o João 3,5 ele disse, se você não nascer da água, que água é? Ó. Olha a água aqui. Não é?
da água e do Espírito, porque o Espírito te convence e a palavra te santifica. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade, não é? Isso já se passaram 64 anos que eu estou servindo o Senhor e o Senhor está trabalhando na minha vida, está me libertando, está me santificando. Por que Ele está me santificando? Porque eu vou morar com Ele no céu. Eu estou sendo como você, preparados para morar com o Senhor. Mas não adianta você se transvestir de crente, você tem que ser um salvo. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor, experimentar as coisas de Deus. A Bíblia diz lá em 2 Coríntios 4, que se o nosso evangelho está encoberto, é para os que se perdem que ele está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho, a glória de Deus. Então, enquanto o homem não tem esse encontro com Jesus, ele está cego. Ele está morto nos seus delitos e pecados, como está escrito lá em Efésios capítulo 2, 1 a 3, e nos vivificou, estando nós mortos em delitos e pecados. Não é? Depois fala-nos, fazendo que nós andávamos fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e era por natureza filhos da ira, como todos que não conhecem o Senhor são filhos da ira. E Romanos 9, 22, que diremos se Deus com muita paciência suportou os filhos da ira, preparados para a condenação eterna, para o fogo eterno. Então entende, todo mundo nasce perdido. A teoria de que uns Deus predestina para a salvação e outros não cabe na minha cabeça, nem cabe na Bíblia Sagrada, cabe na cabeça de alguns teólogos. Muito bem, eu vou respeitar. Não, o salvo já nasce salvo. Querido, se o salvo já nasce salvo, então não precisa da pregação do Evangelho, porque Deus já faz nascer salvo. Ah, não, mas você precisa pregar para despertar ele. Muito bem, eu vou despertar ele e despertar os outros também. Ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura, aquele que crer e for batizado será salvo, aquele que não crer será condenado. Então crer, não crer intelectualmente, não é? Mas crer deixando Jesus entrar na tua vida e te libertar, como está em João 8,32, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E no 8,36, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Você é livre? Você é uma nova criatura? Então você agora vai procurar se libertar dos vícios, de tudo aquilo que impede que você seja o sal da terra e a luz do mundo. Mas vamos continuar com o comentário dessa pessoa. Mas o que significa de fato ser o sal? Nos tempos de Jesus, o sal tinha duas funções principais. A primeira função do sal, em uma época em que não existiam geladeiras, era a de conservar os alimentos. Quando o sal não era utilizado para preservação dos alimentos, estes apodreciam rapidamente. A partir disso, podemos compreender que Jesus está dizendo que os seus seguidores são aqueles que preservam a sociedade para que ela não apodreça. Sem a presença dos discípulos de Jesus, a sociedade já corrompida pelo pecado apodrecerá cada vez mais e cada vez mais rápido. Isso é uma coisa muito séria, queridos. Que responsabilidade eu e você temos, hein? Você já pensou? Que coisa tremenda, né? A segunda função do sal é a mesma que conhecemos hoje, de dar sabor aos alimentos. Dessa maneira, o cristão é fonte de sabor e de ânimo para a sociedade. Apesar de vivermos em um mundo caído no pecado, Deus ainda demonstra o seu amor e a sua graça, e uma das formas de Deus abençoar a sociedade é justamente através da vida dos cristãos que estão inseridos nela. Ele tem que ver em você um crente verdadeiro, uma nova criatura. Você é uma nova criatura? Você de fato venceu todas as tentações, né? Aquelas que te dominavam quando você era uma pessoa morta espiritualmente, mas hoje o Espírito Santo mora em você.
você ama esse livro, você lê esse livro não para disputar conhecimento, mas poder se alimentar, não é? E se sustentar e se fortalecer. Amém, queridos? Assim como o sal perde a sua função quando deixa de dar sabor, nós perdemos a nossa função quando deixamos de viver de acordo com a palavra de Deus. Quando o sal perde o sabor, ele é descartado, pois não tem mais utilidade. O mesmo acontece conosco quando não damos sabor à sociedade, deixando de viver como discípulos e deixando de levar as boas novas. Assim, perdemos também a nossa função. Como cristãos, ela encerra, né? Devemos permanecer na nossa missão de preservar a palavra de Deus aqui na terra e de trazer sabor e alegria para uma vida destituída de valor. Eu gosto muito desse texto, né? Aqui, quando eu leio o capítulo 4 de Mateus, quando Jesus chega na cidade, né? Deixa eu ler aqui para vocês, que eu considero ele muito importante, né? Aqui diz assim no 4,14, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías, que diz, a terra de Zebulon e a terra de Naphtali, junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galileia das nações, olha só, o povo que estava assentado em trevas viu uma grande luz, olha, e aos que estavam assentados na região e sombra da morte, a luz raiou. Que luz foi essa que raiou? Na língua hebraica, a palavra ignorância significa trevas. Você está em trevas, você não conhece a luz, você não conhece Jesus, você não conhece a palavra de Deus, mas quando você traz a palavra de Deus, você está luz. A pessoa, ela é liberta das trevas e começa a enxergar. Então o verso 17 diz assim, desde então começou Jesus a pregar e a dizer, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Olha só, e o povo que estava em trevas viu uma grande luz. E por que eles viram essa grande luz? Porque Jesus trouxe a luz do conhecimento da palavra de Deus. Queridos, isso é muito importante. Você está, não é, na luz do conhecimento de Deus. Você precisa, não é, saber que você depende dessa luz. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Quero cumprimentar aí também a nossa irmã Neuza Fernandes e o nosso querido pastor Sérgio da Conceição. Deus abençoe, bem-vindos. Então está aí, vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e coloca debaixo de uma vasilha. Pelo contrário, coloca-a no lugar apropriado e assim ilumina todos os que estão na casa. Assim, olha só, brilhe, né? Brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está no céu. Então você percebe que a luz que nós vamos dar às obras que nós realizamos é o seu vestir, é o seu falar, é o seu negociar, é o seu viver em geral. Você é um cristão, a sua vida tem que ser um testemunho a todos os que estão à sua volta, para que eles também, que eles vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está no céu. Mais uma vez, apropriando-se do contexto local, Jesus fala da impossibilidade de se esconder uma cidade construída em um lugar alto, em uma comunidade majoritariamente rural. Uma cidade posicionada em um monte proporciona luz para cidades próximas e dá referência de direção. Ainda, ao se acender uma candeia para iluminar uma casa, seria tolice esconder essa fonte de luz embaixo de uma vasilha. Podemos adaptar esta ilustração aos nossos dias, imaginar alguém que liga uma lâmpada e a esconde debaixo do sofá da sala. Essa ilustração
são utilizadas para demonstrar a importância do cristão no mundo e como a luz de Jesus é refletida através da vida dos seus seguidores para aqueles que vivem nas trevas, aqueles que vivem nesse mundo e dizem seguir a Jesus, mas não refletem a luz de Jesus em suas vidas, não estão de fato seguindo a Jesus. Da mesma forma que uma cidade construída sobre um monte não pode ser escondida, o verdadeiro seguidor de Jesus não consegue esconder sua luz em um mundo dominado pelas trevas. As trevas só são reveladas diante da luz, e aqueles que estão diante de Deus só percebem isso mediante a iluminação. Quem está caminhando nas trevas, ao se deparar com a luz, conhece uma nova maneira de viver. Oh Deus, como eu me lembro disso, amados. Quem era o Gênesis antes de Jesus e quem é o Gênesis depois, não é? É por isso que, como cristãos, não devemos esconder nossa luz. Como o final dos versículos nos deixa claro, o nosso objetivo deve ser praticar boas obras, de forma que, ao sermos percebidos como sal e como luz, as pessoas deem glórias a Deus pelas nossas atitudes. Como é que você está vivendo? Como é que você está vivendo? Como é que os seus vizinhos te conhecem? Como é que a tua faculdade, a tua escola, o seu trabalho te conhece? Ah, não, eu tenho vergonha porque se é aqui que eu sou Bíblia, é o sistema lá do Rio de Janeiro, que eu sou meio carioca e agora meio paulista, né? Que eu cheguei aqui com 40 anos, agora eu vou fazer 80, então já estou meio lá e meio cá. Não importa, eu sou um cidadão do céu. E o cidadão do céu, a nacionalidade dele está lá. E aonde ele chegar, ele tem que estar representando, não é? Louvado seja o nome do Senhor, a nossa pátria. Está aqui o Ivânio G. Ribeiro Gonçalves. Seja bem-vindo, querido. Deus abençoe. Como precisamos cuidar do nosso dia a dia, queridos. Ah, não, mas eu não sou fanático. Não, quando eu chego no meio dos colegas, eu fico igual a eles, né? Eu sou crente domingo. Aí domingo boto meu teto, pego a minha Bíblia e vou para a igreja. E segunda-feira, e terça, e quarta, e quinta, e sexta, e sábado. Ah, mas eu fui numa festinha e lá estava servindo assim aquele chopinho. Eu vi aquilo, não teve jeito. Deus me perdoa. Tem crente que todo dia pede perdão, mas volta no outro dia e faz a mesma coisa. Aí eu quero dizer que sem arrependimento não há perdão. E a palavra arrependimento, na língua original, que é a grega, quer dizer metanoi, é mudar de direção. Você não muda? Se você não muda de direção, você nunca vai poder dizer que se arrependeu. Porque o arrependimento é isso, não vou fazer mais. Pai, pequei, caí, mas me ajuda, eu quero levantar e tomo a posição diante de Deus. Tem que fazer igual o filho pródigo, né? Desperdiçou tudo, não tinha mais nada. E ele parou e pensou que ele estava querendo comer bolota. É o que faz o crente quando está no mundo. Começa a comer bolota de porcos, né? Suja, descalço, perdeu a vestimenta da salvação. Perdeu o anel da autoridade, perdeu a sandália das boas novas, perdeu tudo. Aí volta e tem que fazer igual a ele. Voltar, e direi meu pai, não sou digno, mas faça-me como do seu jornaleiro, quer dizer, como dos seus trabalhadores. Estou cansado da miséria do mundo, porque ele só veio roubar, matar e destruir. O que ele faz na vida, você faz. Ah, agora eu estou rico, agora eu estou cheio disso, cheio daquilo. Daí um pouco você procura ver como é que você está um mendigo, sujo, nojento, fétido. Ninguém olha para você, nossa, mas esse é aquele, não pode ser ele mesmo. Mas o Pai está de braços abertos para te receber, para mandar te vestir vestes novas, para botar a sandália nos teus pés, para botar um anel no teu dedo, para fazer um banquete pela sua volta. Mas não esqueça, tem que se arrepender. Sem o arrependimento, como é que você vai usufruir das glórias do redil do Pai? Tem que se arrepender. Né? Vamos continuar analisando essa comparação. Né? Vamos analisar a importância do sal nas alianças do Antigo Testamento. Vamos transcrever o trecho das Escrituras. Está lá no livro de Levítico 12,
2,13, e toda a oferta dos teus manjares, salgadas com o sal do concerto do teu Deus, em toda a tua oferta oferecerás sal. Olha que coisa tremenda. 3 vezes aparece a palavra sal na ordem das ofertas ao Senhor. O sal simbolizava a validade da duração de um pacto conforme o poder. Está lá em Números 18 e 19, nós lemos. Falam sobre as responsabilidades dos levitas e sacerdotes no antigo Israel sobre o ritual de purificação. Vamos lá, o 18. Estabelece que as ofertas sagradas dos israelitas seriam para sustentar os sacerdotes e seus descendentes, formando uma aliança perpétua de sal. Olha o sal aí. Já o 19 detalha os rituais de purificação para aqueles que se tornaram impuros, explicando como a água da purificação deve ser usada e as consequências de não seguir o ritual, né? Acerca do concerto perpétuo do sal, também em 2 Crônicas 13:5, há referência a esse concerto de sal. O sal era usado como preservativo e significava incorrupção. Simbolizava para os antigos também fidelidade. Os orientais até hoje ainda têm o costume de ratificar suas promessas através de presentes de sal. Olha só que coisa interessante, né? Ele é o emblema da preservação, significando constância e fidelidade. Simboliza a hospitalidade. Os orientais não se atrevem a quebrar a lei da hospitalidade, preferindo concedê-la a criminosos, a entregá-los à justiça, dando-nos de comer do seu sal. Olha o sal aí. Até os beduínos saqueadores respeitam aqueles que procuram abrigo em sua tenda, oferecendo-lhes o sal da amizade. Aqui nós estamos penetrando nesse assunto do sal dentro das Escrituras. O sal ainda era considerado como um produto de virtudes medicinais por causa da sua capacidade de conservar os alimentos e as suas carnes salgadas, sempre usados principalmente na época greco-romana. Era utilizado no saneamento das águas, está lá em 2 Reis 2:20 e 22. E os recém-nascidos eram esfregados com sal como tonificante, está lá em Ezequiel 16:4. Interessante nós analisarmos um pouco mais o sal, tão usado, né? Tão usado por nós. Agora vamos analisar o sal mencionado por Jesus. Vós sois o sal da terra. Após analisarmos o sal em suas muitas aplicações e utilidade, vamos vê-lo na vida e testemunho do cristão nas leis do reino. Há muitas pessoas que procedem mal e julgam que podem ser o sal da terra. O sal da terra, à luz da declaração de Jesus Cristo, são somente os homens honestos e retos, cujos atos podem ser vistos e proclamados por todos, sem envergonhar seus autores. O sal da terra são aqueles cujas vidas inspiram para o bem e condenam os atos desonestos e impuros. O sal verdadeiro tem a função de salgar, de preservar e de evitar corrupção. O sal que não impede a putrefação é sal insípido, é sal para ser jogado fora, não é sal da terra. O sal cujo destino é o lixo, inservível. E o sal que perdeu o sabor não é o sal da terra. Vidas temperadas com o sal da graça divina são mais desejáveis do que os apetitosos manjares e condimentados com o sal extraído das minas dos mares. Os discípulos como o sal da terra é uma alusão à função transformadora que eles devem realizar no mundo e na sociedade. Quando Jesus em Marcos 9, 49 e 50 refere-se a cada um sendo a purificação de todos pela fé, comparando o fogo, a purificação e o sal e a preservação dos valores.
Aí está, não é? O Filho de Deus expõe as renúncias que são necessários seus salgados com fogo, faz alusão ao sacrifício do Antigo Testamento e à purificação necessária à vida dos seus servos. Paulo requer dos cristãos que sua conversa seja amável, prudente, temperada com sal, que é como o sabor e manifestação da graça sobrenatural, senão é reduzida a mero gracejo social. Está lá em Colossenses 4:6. Olha o sal até na nossa conversação, que não sai a palavra torpe da vossa boca, mas só que promove edificação. O crente tem que ser um crente e ter uma vida diante de Deus sempre. Rosival Nascimento, um abraço. Como é que está a nossa Isabelle? Estamos orando por ela, querido. Deus te abençoe, um abraço forte. Vós sois o sal da terra. Jesus chamara seus discípulos para serem pescadores de homens. Está lá em Mateus 4,19. Ele quer que sejam também o sal da terra e a luz do mundo. O mestre proferiu essas palavras afastados da multidão. Está lá em Mateus 5,1. Mas com o alvo de abençoá-las por intermédio daqueles a quem ele ensinava. Observe, Lucas registra que os 12 discípulos já tinham sido chamados por ocasião do Sermão do Monte, está lá em Lucas 6, 12 a 20, enquanto Mateus só registra em seu capítulo 10. Os profetas eram o sal da terra de Canaã. Os crentes são o sal da terra porque devem ir por todo o mundo e pregar o Evangelho. Sodoma e Gomorra apodreceram e foram destruídas por falta de sal que as conservasse. Na intercessão de Abraão, ele apelou de 50 a 10 justos que seriam o sal da terra, mas não havia sal para preservá-las e elas foram destruídas. Os crentes são o sal da terra porque conservam-na da corrupção total, dão gosto ao que é insípido, refrescam e purificam ao que dá mau cheiro espiritual. Está lá no Salmo 101. Não se aplica o sal aos animais vivos, mas à sua carne depois de mortos. Cristo quer que os seus discípulos sejam o sal da terra, porque a sociedade humana está morta e sem esse sal estraga-se. Cristo quer também que seus discípulos tenham contato com o mundo. Não é sua vontade que se fechem dentro de conventos. O sal, para fazer efeito, deve misturar-se com o que está destinado a conservar. Se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Se colocarmos um ferro quente no chão frio, acontecerá duas coisas. Primeiro, o ferro esfriará. E segundo, a temperatura do chão e da atmosfera ao redor subirá. Aleluia! Se continuarmos a aquecer o ferro, a temperatura da atmosfera continuará subindo. Igualmente, Cristo nos deu sua natureza divina, está lá em 2 de Pedro 1, verso 4, para que comunicássemos os aflitos e restaurássemos os irmãos caídos. Mas se nos tornamos insípidos como o mundo, perdemos a nossa influência. Lembremos-nos de que somos o sal da terra e se deixarmos de dar sabor à comunidade, a influência do mundo nos fará apodrecer espiritualmente. Para nada mais presta. Existe uma coisa mais inútil do que ser o sal e perder o seu sabor? Uma cidade norte-americana, ela possuía uma grande montanha de sal que se estragou. Experimentaram calçar uma rua com esse sal para não desperdiçar tudo. Mas com as primeiras grandes chuvas, o que parecia grande êxito tornou-se o mais triste fracasso. A rua mais bela da cidade transformou-se na rua mais triste. Até as árvores à beira da rua morreram. O sal sem sabor não serve para coisa alguma, nem para adubar a terra. Os crentes também, depois de perderem o poder divino, não valem mais do que sal sem sabor.
Tem nome que vivem, mas estão mortos. Está lá em Apocalipse 3:1. Vós sois a luz do mundo. A luz do mundo é o verso 14 e 15. O sol opera no interior. Aleluia da massa. A luz opera no exterior. Olha que coisa tremenda essa instrução para nós. Não é isso? A ilustração do sol fala do nosso caráter, aspecto psicológico da individualidade, a marca pessoal do indivíduo, sinal do homem nascido de novo. Cito de novo 2 Coríntios 5:17, se alguém está em Cristo é nova criatura, aleluia, que produz os frutos descrito em Gálatas 5:22, mas o fruto do Espírito e mostra tudo que você, se é uma nova criatura, tem que viver neste mundo desta maneira. A da luz fala do nosso testemunho, nossa personalidade, modo peculiar de perceber, sentir, agir de cada indivíduo. Nota-se que Cristo falou primeiro no sal da terra e depois da luz do mundo. Assim o caráter precede o testemunho. Se você é uma nova criatura de fato e de verdade, você tem que produzir frutos de cristãos. Imagine que coisa terrível, um crente sem testemunho, compra, não paga, bate na mulher, bate nos filhos. Outro dia uma pessoa me chamou e disse: pastor, o senhor tem que doutrinar a sua igreja aqui do nosso bairro, porque tem marido aqui batendo nas mulheres. Olha, irmão, se você está batendo na sua mulher, você tem que ser excluído da igreja. Se você é obreiro, você tem que ser baixado ao banco. Por que é esse tratamento que você vai estar a sua esposa? Onde já se viu isso? E bate na mulher, bate nos filhos, converse com eles, ensine eles, mostre o caminho, penalize ele com algumas proibições, mas descer o chicote, hoje a própria lei impede isso. Vamos ser cristãos, vamos tratar a nossa família, vamos cuidar deles em oração. Se precisar levar o médico que tem um distúrbio, porque Cristo, a medicina não é uma invenção humana, não, foi divina. O próprio Senhor disse, não é? Os sãos não precisam de médicos, mas sim os enfermos. Então ele mostrou. E quando ele sempre aplicou os seus milagres, ele mostrou que existe a terapia através de medicamentos. Como é que ele mostrou isso, pastor? Ele disse para um cego: o que você quer? Quero viver. Depois ele passou, olha o que ele fez, fez lodo, passou nos olhos do cego, ele não está vendo direito, vai no rio, toma banho, depois voltou vendo. Viu o tratamento terapêutico que ele teve? Teve o tratamento. Ali o que o Senhor está nos mostrando é que há também tratamento medicamentoso para nós. Deus deu sabedoria aos psicólogos, aos psiquiatras, há tantos especialidade, o endócrino, o gastro, não é? Enfim, o nefro. Eu mesmo estou me tratando. Essa semana que foi, eu estive no nefro, estive no endócrino, estive no gastro, não é? Então o que é isso, pastor? Ora, meu irmão, eu sou um pastor. Pela misericórdia de Deus, já vi curas miraculosas, eu já vi paralítico andar, eu já vi pessoa doente do coração ser curado na minha frente. Deus mostrou isso para mim e eu tive que operar. Alguém disse: mas pastor, eu não entendo, um homem como o senhor, que Deus tem feito tantos milagres e sobretudo o coração, 3 pessoas chorou e Deus curou e o senhor teve que operar. Eu olhei para aquela pessoa, foi um pastor que veio de Brasília me visitar. Eu disse para ele assim: pastor, o meu consolo é Eliseu. Ele falou: por que Eliseu? Olha, Eliseu recebeu o dobro dos dons de Elias, né? De curas, vamos dizer, dobro das curas. Ele fez 7 milagres, ele fez 14. O último ele nem viu, porque alguém foi jogado sobre seus ossos e ressuscitou. Os ossos do homem ressuscitou. Eu falei para ele: entretanto, examine lá. Eliseu morreu doente. Deus não curou Eliseu. Paulo orou a Deus: tira esse espinho da carne. Eu vou desprezar as interpretações, o que está escrito. Deus disse para ele que não, o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Ele morreu com aquele espinho.
Então, queridos, não deixe de reconhecer que a medicina é divina. O diabo só vem roubar, matar e destruir. Ele é o rei e domina na cocaína, domina no adultério, domina no egoísmo, na mentira, no ódio. Porque tem muito crente que diz que está liberto, mas guarda no coração o ódio, não está liberto. Enquanto você odiar alguém você está usando exatamente um dos predicados de Satanás. O ódio é implantado por ele. Então, queridos, precisamos entender o que Deus faz. E eu confesso, eu sou tratado, eu fui internado no dia 23 de agosto com doenças, eu tinha pontos, não é? Que eu estava além do suportável pelo corpo, como aconteceu comigo, não é? Com taxas horríveis. A minha médica disse assim: eu vou lhe internar agora porque o senhor está correndo risco. Eu fui internado, fiquei 7 dias no hospital sendo tratado e todo o meu tratamento foi ajustado dentro do hospital. Louvado seja o nome do Senhor, queridos. Eu glorifico a Deus. Eu, quando saí de certos hospitais, eu tive que ir na ouvidoria para agradecer o tratamento que tive. Todas as taxas, foi tudo. E por que é isso? É Deus, é a mão de Deus trabalhando através da medicina. Olha, Ezequias, põe em dia a sua vida que você vai morrer. Ele, não quero morrer não, senhor. Tem. Isaías vai lá e diz que tem mais 15 anos para ele. Deus disse: vou te dar 15 anos. Agora vem a instrução: pegue pasta de fio, coloque aí que a coisa vai curar. Por que ele não disse seja curado? Ele tem esse poder. Mas ele usou o método terapêutico, ele usou medicinal para curar. Então, queridos, vamos agradecer a Deus por essa bênção. Rosimeire, querida, dá um abraço no Márcio. Digo, Márcio, assim, o pastor está com saudade de você. Vai lá para ele te dar um abraço. Pode falar, amém? Deus abençoe vocês. Então, queridos, é isso aí. Meu Deus, mas deixa eu terminar que o meu tempo está acabando. Mas eu só entrei com este assunto porque nós precisamos saber, nós somos espiritualmente o remédio para essa humanidade. Amém? Em que sentido podemos ser a luz do mundo quando o próprio Cristo o é e o maior dos profetas, que foi João Batista, não era? A resposta é que brilhamos com a luz refletida de Jesus, que é o sol da justiça. Nós somos como a lua que reflete a luz do sol para iluminar as nossas noites. A lua depende da luz do sol para iluminar. Entretanto, quando o globo terrestre se faz sombra, interpondo-se entre o sol e a lua, ela nos dá menos luz. Quanto mais o globo se coloca entre eles, menos luz ela reflete, podendo dar até o eclipse, não é? Quando fica escuro e a lua não dá mais, porque o globo, assim somos nós, que refletimos a luz de Cristo. Quando o mundo, com seus prazeres e entretenimentos, se colocam entre nós e Cristo, nossa luz diminui de intensidade e, de acordo com a influência mundana, apaga-se a nossa luz. É isso mesmo. Se você está no mundo e você está nas trevas, condensas são essas trevas. Cristo não disse no Sermão do Monte: brilhai diante dos homens, mas disse: brilhe a vossa luz. Os crentes, no meio de uma geração pervertida e corrupta, resplendem como luzeiro, astros no mundo. Não são chamados para receber honra para si, mas para Deus ser glorificado. Está lá em Filipenses 2, 14 e 15. Instrui os cristãos a agirem sem queixas ou discussões. Olha aí. Buscando ser irrepreensíveis e puros, para que possam brilhar como luzes no meio de um mundo corrupto e perverso. O objetivo é que, ao fazerem isso, se tornem filhos de Deus sem culpa e que o mundo possa ver a mensagem do Evangelho através de suas vidas. Você prega mais vivendo do que falando.
Falar é fácil, viver só com a graça de Deus, com renúncia nas nossas vidas. Não se pode esconder a cidade no tempo de guerra. Como se pode camuflar uma cidade para o inimigo não a reconhecer, especialmente quando edificada sobre um monte? Igualmente difícil esconder um crente que arde com a santidade das alturas. Assim brilhe a vossa luz, é o verso 16. Foi Cristo quem acendeu a luz em nós. Não devemos colocá-la debaixo do alqueire da conduta mundana, nem de uma leviandade, nem dos cuidados deste mundo, mas no velador, para dar luz a todos que estão na casa. E eu concluo que a declaração de Jesus de que somos o sal da terra e a luz do mundo seja o nosso encorajamento para não escondermos o nome de Jesus e sermos seus agentes de mudança na sociedade, preservando, trazendo sabor e iluminando o mundo. Essa é a beleza do privilégio de viver um seguidor de Jesus. Você reflete Jesus no mundo? Oh, glória a Deus! Eu gostaria de pedir agora um hino para nós louvarmos e depois eu encerro. Este louvor, sou forasteiro aqui, não é? Glória a Deus, espera um momento que eu vou pedir. Sou forasteiro. Sou forasteiro aqui em terra estranha estou. Deixa eu ver se eu consigo esse louvor. Se eu conseguir, eu quero terminar com vocês com esse louvor. Deixa eu ver se eu tenho ele aqui. Aleluia. Glória a Deus. Ah, mas eu quero com a letra. Deixa eu ver outro aqui. Deixa eu ver se esse daqui me dá a letra e o hino em todo. Glória a Deus e aleluia. Deixa eu ver se aqui se eu encontro aqui. Deixa eu ver se agora vem. Sou forasteiro E agora sim. em terra estranha estou, do reino lá do céu, embaixador eu sou, meu rei e salvador, vos mandei seu amor, as boas novas de perdão. Eis a mensagem que me deu aquele que por nós morreu. Reconciliai-vos já, é ordem que ele dá. Reconciliai-vos já com Deus. Este hino é muito lindo. Nós somos forasteiros. Temos uma mensagem da nossa pátria. É ordem do meu rei que todo pecador arrependido já confesse ao Salvador todo pecado seu, pois ele prometeu dar o perdão por seu amor. Eis a mensagem que ele deu, aquele que por nós morreu. Reconciliai-vos já, é ordem que ele dá. Reconciliai-vos já com Deus. Glória a Deus, mensagem real. Glória a Deus, é a nossa missão, queridos. No meu eterno lar
não há perturbação, eterno gozo e paz, os salvos fluirão, e quem obedecer a Cristo vai viver no reino eterno do meu Rei. Eis a mensagem que Ele deu, aquele que por nós morreu. Reconciliai-vos já, é ordem que Ele dá. Reconciliai-vos já com Deus. Glória a Deus e glória a Jesus. Amém, queridos? Nós já estamos terminando a nossa escola. Deus abençoe a todos. Louvado seja o nome do Senhor. E nós agora vamos já concluindo. Lembrar que nós temos o nosso clamor do meio-dia e às 18 horas, o clamor das 18 horas, o clamor das 18 horas com as nossas irmãs, está certo? E também tem a transmissão do nosso culto lá da nossa sede, né? Hoje é o culto de missões, nós vamos estar falando sobre os nossos missionários. Tive o privilégio de ter um contato com o nosso pastor Adalto Luiz Broel, presidente da Alpóribe Nacional, está na Bolívia, está em Rondônia, dando assistência ao nosso pastor Raimundo Cupertini e sua família, Noemi Cortez, Salete Cortez também, o Aleph, Gabriel, nosso pastor Raimundo Cupertino, tem um templo no Brasil, na cidade de Guajará-Mirim, Rondônia, e atravessa o Rio Madeira e eles têm um outro grande templo na cidade de Guajará-Mirim, Beni, Bolívia. E o pastor Adalto Borel esteve nas duas cidades fazendo esse trabalho lindo. E ele estava conversando comigo que já estará voltando para casa, mas me deu um susto quando ele disse, a minha volta com as paradas que eu vou dar, eu vou chegar em casa em Sergipe, vou levar 30 horas para chegar em casa, viajando de avião. Agora imagine, só o período que ele tem que parar entre uma e outra parada que ele der, vai enfrentar essa batalha. Orem por ele, nosso presidente está viajando, fazendo um grande trabalho, graças a Deus, levando instruções muito preciosas por onde ele passa. Temos acompanhado e orando por esse companheiro de guerra, né? Amém, querido? Então, eu quero saber, você fez aniversário esta semana? Parabéns. Deus te abençoe. Multiplique essa data por muitos e muitos anos, não é? E o versículo do aniversariante nós vamos recitar juntos agora. Ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios. Salmo 90, 12. Deus abençoe todos. Muito obrigado a vocês que me acompanharam aí. Bastante gente. Deus abençoe. Dê um domingo de graça, de paz. Não é isso? E que as mãos do Pai, poderosas que estão sobre nós, continuem nos abençoando grandemente. Um grande abraço. Até logo mais às 18 horas. E agora oramos para encerrar. Pai, obrigado pelo privilégio de ter esse auditório tão lindo, tão maravilhoso, e todos que ainda vão assistir através dos grupos, e aqueles que estão visualizando também, abençoa grandemente, Pai. Entrego nas tuas mãos, e aos aniversariantes, abençoe e multiplica essa data na tua presença, dando-lhes graça e vitória. E que todos nós, como cristãos, Pai, possamos entender a nossa missão de ser o sal e a luz do mundo, Pai, tendo uma vida que te glorifique e que faça aqueles que não te conhecem de conhecer que esta é a nossa missão. Muito obrigado, Pai. Assim te peço, abençoa a todos, em nome de Jesus e para a glória do Senhor Jesus. Amém e amém. A graça do Senhor Jesus e o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja com todos que amam e estão esperando o grande Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. Assim te peço e agradeço. Amém e amém.